Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras, que é um livro que foi publicado agora em outubro de 2024 pela Companhia das Letras, que inclusive foi quem me enviou em parceria este exemplar que eu tenho aqui em mãos. Este livro reúne contos de 20 autoras brasileiras contemporâneas que, de diferentes modos, trabalham elementos ligados ao fantástico, ao mistério e ao horror. Daí esse termo guarda-chuva e bastante propício de contos inquietantes. E eu gosto muito dessa palavra, sobretudo porque ela foi usada para traduzir o termo unheimlich do artigo do Freud de 1919, e inclusive é justamente essa a tradução adotada pelo Paulo César de Souza na edição da Companhia das Letras. Esse texto do Freud, chamado O Inquietante ou Das Unheimlich, no original em alemão, está aqui no volume 14 das obras completas do Sigmund Freud, publicadas pela Companhia das Letras. Então veja, muito embora eu prefira a tradução infamiliar adotada pela editora Autêntica, aqui nessa outra edição que eu tenho do mesmo texto, né? Deixa eu ver, essa tradução é do Hernani Chaves e do Pedro Eliodoro Tavares, e aqui eles traduzem unheimlich como infamiliar e não como inquietante. Mas eu já vi outras traduções também, como, por exemplo, o sinistro. Enfim, esse é um termo bastante complicado, bastante difícil de se traduzir, né? Aliás, o Freud ele começa o artigo dele justamente falando sobre essa questão da linguagem, que é muito cara à psicanálise, né? Mas, enfim, muito embora, então, eu prefira o termo infamiliar, adotado aqui pela edição da Autêntica, o termo inquietante parece associar de modo mais direto as reflexões do Freud de um tipo de literatura específica que a gente nomeia como literatura de horror. E isso a despeito do fato de que o próprio autor reconhece que falar do inquietante na literatura abriria um leque outro de reflexões, mas ainda assim, talvez o inquietante ou infamiliar seja o texto mais importante no que se refere a uma reflexão sobre a estética e a literatura a partir da dicção, a partir dos jargões psicanalíticos. Né? E veja, é muito interessante, porque o Freud ele encerra o texto falando, né, que falar do inquietante na literatura demandaria outras reflexões, só que o texto, não o texto todo, mas grande parte do texto se estrutura a partir da análise proposta pelo Freud do conto lá do Homem de Areia, né, do Hoffmann. Mas, enfim, logo no início aqui do ensaio, o Freud diz o seguinte na página 329 dessa edição. O inquietante relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror, de modo que geralmente equivale ao angustiante. E quanto à relação entre o angustiante e o inquietante, na página 360, o autor prossegue dizendo o seguinte: o elemento angustiante é algo reprimido que retorna. O unheimlich não é algo realmente novo ou alheio, mas algo há muito familiar à psique, que apenas mediante o processo da repressão alheou-se dela. O vínculo com a repressão também nos esclarece agora a definição de Schelling, segundo a qual o inquietante é algo que deveria permanecer oculto, mas apareceu. De modo que o inquietante tem a ver com o estranhamento que surge a partir do retorno do recalcado. E o Freud menciona aqui algumas imagens e ideias que levam a esse estranhamento, como, por exemplo, a noção do duplo, a morte, os cadáveres, os fantasmas, a epilepsia, a loucura, a indistinção entre algo animado e algo inanimado, membros amputados, mas que têm alguma independência de algum modo, e por aí vai. Além disso, convém lembrar que
a palavra em alemão unheimlich é o contrário da palavra heimlich, cuja tradução poderia ser, dentre várias outras coisas, familiar. Então é importante ter em vista que o inquietante também tem alguma relação com figuras que nos são próximas, com figuras que nos são familiares. De uma maneira ou de outra, todas essas noções freudianas sobre o que é, então, o inquietante vão estar aqui presentes nesses 20 contos, mas eu não vou falar de todos eles. Eu vou comentar um pouco sobre 10 e os outros 10 você lê para chegar às próprias conclusões sobre esses elementos inquietantes. Mas existem 2 trechos aqui de contos que me parecem contemplar bastante a estranheza a partir da familiaridade presente em todo o livro. Então, o primeiro trecho que eu vou ler para vocês está na página 191 e diz o seguinte: me olho no espelho e algo me chama a atenção, algo que não reconheço, no meu rosto, no meu olhar. Me aproximo da imagem e sinto como se em meus olhos se desenhasse a forma de outros olhos, e de dentro de mim alguém me observasse. E o outro trecho que eu gostaria de ler está na página 98, e nele se diz o seguinte: parada e sem a certeza de que estava mesmo desperta, fui percorrendo com a vista o pouco que consegui enxergar. A cadeira junto à máquina de costura, o armário com os tecidos, 1 ou 2 malas que talvez fossem caixas, a toalha pendurada no armador, até diferenciar, no meio do que era familiar, um bicho cheio de patas dentro das sombras, da altura da porta ou maior, se arrastando. Então, me parece que nesses 2 trechos aqui, nós temos algumas noções, algumas imagens muito significativas, né? No primeiro trecho, esse elemento inquietante parte do não reconhecimento do sujeito em relação à própria imagem. Então, uma inquietação com o próprio eu, né? Esse eu que se constitui como sintoma, como diria lá o Lacan, né? Ao passo que nesse segundo trecho, essa inquietação vem a partir do ambiente externo, e que é um ambiente familiar, um ambiente da casa da família dessa personagem aqui, e que acaba abrigando ali algo que gera essa inquietação, esse bicho que ela não sabe, que a narradora não sabe definir muito bem o que é. Então, veja, apesar de estarem contemplados nessas reflexões sobre o inquietante, os contos que eu escolhi são bastante, não só os que eu escolhi, mas os contos do livro de maneira geral, eles são bastante diferentes entre si, até porque, como eu disse antes, eles foram escritos por autoras diferentes, de estilos diferentes, enfim. Ainda assim, eu percebi que é possível aproximar alguns desses contos sobre os quais eu vou falar a partir de alguns pontos de vista em comum no que se refere ao modo como as autoras trabalham frente a essa fonte de inquietação e de infamiliaridade presente aqui nesses contos. Então, por exemplo, no primeiro grupo, no qual estão agrupados 3 contos, o inquietante parte da própria família, da própria estrutura familiar. Quer dizer, esse elemento ele está presente também em contos dos outros grupos que eu elenquei aqui, mas nesses 3, esse elemento familiar é a base narrativa a partir da qual surge a infamiliaridade, esse elemento inquietante. Tá? O primeiro desses contos se intitula Chorona. Trata-se de um conto escrito pela Ana Tércia Pontes, que é a mesma autora aqui de Os Tais Caquinhos, que é um romance do qual gosto bastante e para o qual já tem vídeo no canal. Como o título desse conto sugere, esse texto recupera a lenda mexicana sobre uma mãe que, para se vingar do marido que a traiu e abandonou, afoga os filhos e depois tira a própria vida. Desde então, o espírito dessa mulher vaga procurando os filhos mortos enquanto chora. Daí ser nomeado como a Chorona.
É a partir então dessa lenda que a narradora do conto passa a refletir sobre a sua relação com as filhas e sobre o que levaria alguém a tomar uma atitude tão drástica quanto aquela descrita na lenda. E o modo como a autora estrutura essas reflexões da narradora gera uma tensão muito forte na medida em que tudo indica que essa narradora vai tomar uma certa atitude em relação a essas filhas. E para você saber o que acontece, você vai ter de ler o conto. O segundo conto que eu aloquei nesse grupo do inquietante familiar se intitula Pintinho Verde e trata-se de um texto escrito pela Jarid Arraes. Nele, a gente acompanha uma moça que desde a infância teve uma inclinação bastante peculiar que a levava a matar passarinhos, e evidentemente que essa inclinação terá os seus desdobramentos na vida adulta dessa protagonista. E aí você me pergunta, onde é que a família entra nessa história toda como fonte do elemento inquietante? Bem, acontece que a mãe dessa protagonista, por conta dessas atitudes da filha, chamava essa menina de monstro. E esse ato de nomear vindo justamente da mãe também há de ter os seus desdobramentos significativos na vida adulta dessa moça, já que nomear é também localizar a angústia em um determinado sintoma. Aliás, esse conto ele é bastante psicanalítico quando a gente pensa em como essa personagem principal relaciona essa sua inclinação a determinadas condutas sexuais perversas. Mas enfim, e o terceiro e último conto desse primeiro grupo se intitula A Troca. Ele foi escrito pela Fabiana Guimarães e desse primeiro grupo, esse foi o conto que mais me causou incômodo ou inquietação. Nele, a gente acompanha uma narradora que, em algum momento entre o fim da infância e o início da adolescência, passou a acreditar que a mãe tinha sido substituída por uma outra mulher, o que, diga-se de passagem, é uma fantasia bastante comum em relatos de casos de psicanálise. Mas a questão é que, aparentemente, só essa protagonista percebe que essa troca aconteceu, considerando que, por exemplo, a irmã mais nova dela parece não notar nada, mas também ela pensa, eu acho que minha irmã não notou nada, porque como ela ainda é muito criança, ela não percebeu essa troca. Mas não para por aí, porque o pai dessa protagonista também não nota nada. Só que aos poucos a gente começa a perceber, talvez porque o texto seja narrado a partir da perspectiva dessa moça, que o pai age de um jeito meio suspeito, como se ele estivesse dissimulando o fato dessa troca ter acontecido. Tanto é assim que ele sempre desconversa quando a protagonista toca nesse assunto, ou então ele diz que ela está ficando louca, diz que ela inventou aquilo e está acreditando na própria invenção. E aí tem um momento em que essa família se muda para uma outra cidade e a filha interpreta essa mudança como uma tentativa de morar em um outro lugar onde ninguém conhecesse essa família e viesse em algum momento a desmascarar essa farsa. E o mais interessante é que essa troca, né, essa suposta troca, ela aconteceu depois que o pai da protagonista buscou as filhas na casa de uma babá, e essa babá, para poder ali acalmar um pouco a protagonista, que ficava triste quando os pais a deixavam por ali, essa babá diz o seguinte para essa menina, olha, os seus pais precisam namorar, né? Então veja, é muito significativo pensar nisso, né? Porque depois de ter consciência de que os pais estavam namorando, de que os pais precisavam namorar, a mãe surge aos olhos dessa protagonista como alguém diferente, como alguém estranho. Mas essa estranheza, essa diferença é muito sutil. Tão sutil que é quase imperceptível, a menos que se preste bastante atenção a alguns detalhes específicos. Só que talvez tudo não passe de uma falsa memória
dessa protagonista. E aí, para você saber qual é a verdade, você vai ter que ler o conto também. Bom, o segundo grupo que eu pensei aqui ao longo dessa minha leitura e quando eu parei para pensar em quais contos eu indicaria aqui para vocês, nesse segundo grupo, então, o inquietante surge a partir de algum aspecto social, tá? Exemplo disso ocorre no conto Coma Antes que Esfrie, da Flávia Stefani, ou algo do tipo. Esse conto acompanha uma mulher que foi a um jantar na casa do patrão do marido dela, e esse jantar vai ficando cada vez mais desconfortável por uma série de razões. E essas razões também são muito pequenas, muito sutis. Então, por exemplo, essa mulher percebe que só estão servindo coisas que ela não come. Então, por exemplo, ela não come pepino, aí vão lá e servem uma salada de pepino. Ela não come pimentão, aí vão lá e servem pimentão recheado. Ela não come carne, né? Ela é vegetariana, vão lá e servem carne para que ela coma, né? Além disso, aos poucos, o marido dela vai se mostrando cada vez mais passivo, cada vez mais submisso, para não criar conflitos com esse seu patrão. E nesse meio tempo, esses dois homens, né, o marido da protagonista e esse patrão, vão ficando cada vez mais entrosados entre si, ao passo que a protagonista vai ficando meio isolada nesse ambiente tão masculino, porque até os empregados ali são todos homens. E aos poucos esse espaço se revela totalmente diferente do que era no começo. Então, no início, era tudo muito acolhedor, muito limpo, muito glamuroso, só que aos poucos a hostilidade geral que permeia todas essas relações vai fazendo com que a protagonista se inquiete com esse espaço a partir de outros pontos de vista. Então aqui o inquietante vem sobretudo da condição feminina dessa protagonista diante dessa hostilidade sutil que vem dos demais personagens. O outro conto que está aqui nesse segundo grupo se intitula Época de Milagres, e ele foi escrito pela Mariana Salomão Carrara e acompanha um homem absolutamente passivo que se vê obrigado a ser algo que ele não é para conseguir uma promoção no emprego. E ele precisa dessa promoção principalmente para impressionar o filho pequeno dele, né? Além do que ele é um pai separado, então ele precisa o tempo todo se provar interessante a esse filho que claramente prefere a mãe. Então esse protagonista está disposto a fazer qualquer coisa, mesmo aquilo que haveria de mais inimaginável vindo de alguém como ele, para conseguir essa tal dessa promoção. Só que tudo isso é narrado de tal modo que uma das grandes questões desse conto é descobrir a verdadeira natureza desse emprego, que é descrito sempre a partir de algum tipo de estranheza. Então você fica o tempo todo se perguntando, nossa, mas que diabo de trabalho é esse que esse homem realiza, né? O que envolve essas atividades que ele faz? Mas enfim, então é um conto muito interessante e é um conto de Natal também, diga-se de passagem. Mas enfim, o terceiro grupo de contos gira em torno do inquietante que surge a partir do sobrenatural, que talvez seja aquele que a gente mais espere em um livro que tenha essa proposta aqui, né? Esse título, essa escolha aqui de capa, enfim. Então a gente espera mesmo que vá ter aqui alguma coisa de sobrenatural. Então há, de fato, em vários contos, mas eu selecionei aqui alguns para poder indicar para vocês. O primeiro deles se chama Profundeza, ele foi escrito pela Eliana Alves Cruz e começa com o protagonista confortavelmente instalado em um apartamento luxuoso em Paris, colhendo os louros do dinheiro que herdou de sua família multimilionária. Porém, não demora muito para a gente perceber que tem algo de muito errado com esse sujeito, porque ele passa a agir como se estivesse sendo perseguido ou vigiado por olhos que a gente não vê. E aí a gente percebe que, na verdade, aquela tranquilidade do início é pura fachada, e que a verdade é que ele fugiu, esse personagem fugiu para um outro país para poder se livrar de alguma coisa
que o estava perseguindo. E essa coisa que o persegue, que o assombra, diz respeito exatamente às origens de todo o dinheiro que ele herdou. Então veja que existe aqui também, por mais que esse elemento sobrenatural esteja muito presente, há aqui também um fundo social muito grande. Daí é algo importante a ser dito, né? Não é porque eu separei esses textos nesses grupos que eles fiquem estanques, né? Na verdade, há uma interpenetração, digamos assim, nesses tipos de elementos inquietantes presentes em cada um dos textos. Mas, enfim, o próximo conto, que trabalha também como inquietante a partir do ponto de vista sobrenatural, se intitula São Paulo é como o mundo todo e foi escrito pela Socorro Acioli, que, ao lado da Fabiane Sesches, ou algo do tipo, é a organizadora desse livro aqui. A protagonista de São Paulo é como o mundo todo é uma nordestina que foi à cidade de São Paulo para participar de uma reunião do trabalho. E de início, a gente pensa que o elemento de horror do conto vai ter a ver com a xenofobia com a qual essa personagem tem de lidar. Até porque ela não é entendida como uma cearense que foi a São Paulo, mas sim como uma nordestina, né? Como se o Nordeste fosse uma coisa só. E de fato, essa questão da xenofobia é muito importante, muito presente ao longo da narrativa. É dela que vem alguns pontos muito desconfortáveis durante o texto, mas o sobrenatural começa assim por... Ou seja, existe aqui também um dado social, né, nesse elemento inquietante, mas enfim, o sobrenatural começa a se impor com uma força cada vez maior a partir do momento em que essa protagonista compra um casaco em um brechó, e depois disso ela começa a apresentar um comportamento cada vez mais diferente do que aquele que lhe era habitual. É importante dizer que a Socorro Acioli é autora aqui desse livro muito interessante chamado A Cabeça do Santo, sobre o qual ainda não tem vídeo no canal, diga-se de passagem, mas enfim, é muito interessante esse conto dela aqui, e me fez lembrar de um conto da Silvina Ocampo, chamado A Casa de Açúcar, se não me engano, que está lá no A Fúria e Outros Contos. Mas enfim, outro texto aqui também desse subgrupo, desse grupo do inquietante sobrenatural, é o conto intitulado O Reino Lá de Fora, que foi escrito pela Micheline Verunski, mesma autora aqui de Caminhando com os Mortos, para o qual também tem vídeo aqui no canal. A narradora aqui de O Reino Lá de Fora estrutura a narrativa a partir das memórias bastante difusas que ela tem da infância, memórias essas que são constantemente desmentidas pela mãe, que sempre dá uma outra versão aos fatos narrados, ainda que a partir do discurso da própria narradora. Então a narradora fala uma coisa e imediatamente depois ela diz, mas a minha mãe diz que o contrário foi aquilo que aconteceu de fato. Mas enfim, o evento marcante que dá início a essa narrativa diz respeito à morte traumática e precoce da irmã mais velha dessa narradora, e aí, depois disso, evidentemente, essa família está tentando lidar com todo esse luto e por isso decide se mudar para uma outra casa em um bairro distante. Nessa nova vizinhança, a narradora faz amizade com uma menina que mora ali próximo da casa dela, só que essa menina diz algo de muito esquisito, porque ela insiste que conheceu a irmã da narradora, a despeito do fato dessa irmã já estar morta há bastante tempo. Então é muito interessante observar como a partir desse encontro com essa menina, e a partir do momento que essa vizinha diz isso, várias coisas muito esquisitas passam a acontecer na narrativa. Então é um conto muito interessante. O último conto desse grupo, do inquietante sobrenatural, se intitula Cão dos Infernos e foi escrito pela Laís Romero. Esse conto narra sobre como a protagonista passou a ser perseguida por uma criatura diabólica ainda no início da adolescência e sobre como os contatos com esse cão dos infernos foram determinantes para vários aspectos da vida dela. E aos poucos a gente vai percebendo
o que é essa criatura sobrenatural, e evidentemente que eu não revelarei aqui do que se trata, mas é um conto muito triste e muito angustiante também por conta daquilo que ocorre a essa protagonista. O quarto e último grupo que eu selecionei aqui para comentar com vocês tem apenas um conto, e nele nós observamos o inquietante a partir do imaginário religioso, que é algo que já estava presente também no Cão dos Infernos, que é o conto da Laís Romero. Então, aquele conto poderia estar nesse grupo também. Mas aqui, esse elemento de um imaginário religioso como fonte de algo inquietante ganha mais relevo e é muito mais determinante para a narrativa do conto intitulado Paixão de Santidade, que foi escrito pela Dia Nobre. A exemplo do que aconteceu em Pintinho Verde, da Jaridia Arraes, aqui a narrativa entrelaça violência e um erotismo reprimido que vem à tona de um jeito inesperado. A protagonista desse conto, intitulado Paixão de Santidade, é uma mulher que desde a infância ficou marcada por ter visto um anjo cuja imagem, a partir de então, passou a persegui-la durante todos os dias. Ou seja, esse encontro com o tal anjo foi uma experiência traumática que acabou sendo simbolizada a partir de uma interpretação religiosa. Por isso, essa protagonista se tornou uma mulher, assim, uma verdadeira carola, tão religiosa, que chegou a ser o braço direito do padre da paróquia que ela frequenta. Tanto é assim que ela tem até a chave dessa igreja e por isso decide se adiantar à celebração do sábado de Aleluia, que é aquele sábado que fica entre a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa. E aí ela vai de madrugada a essa igreja para arrumar o altar para a missa. Porém, quando ela chega à igreja e vai inspecionar a imagem de Cristo, que é uma estátua que representa Jesus, e que, enfim, eu não sei se você já viu esse tipo de estátua na sua vida, mas eu acho uma coisa muito perturbadora, porque é uma estátua em tamanho real do corpo de uma pessoa morta. Então, assim, quando eu era criança e ia à missa e tinha esse tipo de estátua, eu ficava apavorado, né? Principalmente assim de longe, eu nunca enxerguei muito bem, então eu ficava o tempo todo olhando para aquilo, pensando que tinha uma pessoa morta no altar. Mas enfim, então é isso que nós temos aqui. Só essa imagem por si só é algo bastante inquietante. E aqui vem uma coisa muito interessante, que é o modo como essa autora consegue se apropriar de uma imagética religiosa, especificamente uma imagética católica, cuja estética eu acho deslumbrante justamente por conta desse flerte com algo que é da ordem do físico, do corpóreo, né? E esse contato é muito presente, né? Então eu adoro a estética católica por conta disso, apesar de achá-la em alguns momentos assustadora, e a autora consegue incorporar muito bem isso, essa sensação estranha que nos fica nesse conto. Tá? Mas enfim, a narradora, então, como eu ia dizendo, ela vai arrumar ali o altar a narradora não, perdão, a protagonista. Ela vai arrumar ali o altar da igreja para missa, e aí, nesse altar, tem a estátua que representa o corpo de Jesus. E aí, ela percebe algo terrível, porque alguém roubou o coração dessa estátua. E agora era preciso sacrificar qualquer coisa para recuperar aquele coração. Então, ali estava a lenha, ali estava o fogo. Será que o Senhor mandaria para aquela situação o cordeiro a ser sacrificado? Recuperando lá o texto de Gênesis, né? Para você saber como tudo isso vai se encaminhar para os finalmente, você vai ter que ler esse conto e ler o livro. Esse foi o meu conto favorito aqui desse livro. Eu realmente achei um conto impressionante, principalmente quando ele vai chegando ali para os últimos momentos, né? Então fica aqui a minha enfática recomendação. Para além desses 10 contos, há também aqui contos da Marcela Dantes, da Natália Borges Polesso,
da Carola Saavedra, da Andrea Del Fuego, da ilustríssima Lígia Fagundes Telles, enfim, da Maria Valéria Rezende. Então, é um time de autoras, assim, muito gabaritadas, que foi, enfim, arregimentado para poder fazer essa seleção. Então, fica a minha enfática recomendação de leitura aqui do Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para os meus vídeos sobre esses outros livros que eu fui mencionando, e na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo desta plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso falar sobre esses eventos inquietantes e infamiliares porque há quem apoie este meu trabalho, seja este um apoio financeiro, seja ele algorítmico. Então, em todos os casos, fica aqui o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.